A louconeta voltou e as loucuras também. Tinham batido nela, ficou parada um tempo, mas agora já era. O que aconteceu? Por que eu estava parado? Bem-vindos ao Loucos pelo Churrasco, sou o Laucha. E hoje parece que estamos no inverno, mas não. Estamos em um dia primaveril, só que com uma amplitude térmica exagerada. Com isso, agora, às 6h30 da manhã, que já está claro, está fazendo um pouco de frio. Mas ao meio-dia e à tarde vai estar lindo. E por isso vem aí um programa. Como vocês podem ver, estamos bem carregados porque estamos indo preparar o famoso brisquete. Na receita original, nós fizemos tapa de asado peito, mas não ficou tão bom porque não tínhamos o produto. Vamos falar mais sobre isso e na estrada contar para onde vamos. Como sabem, esses cozimentos demoram, por isso aprendemos com a equipe viagens para Pilar e o Complexo San Jerônimo, um local de sonho, fácil acesso. Vamos passar o dia, mas é um lugar para ficar e viver. A ideia é assar, mas obviamente também aproveitar tudo o que tem. Campo de futebol, tênis, piscina e terminar descansando em um dos apartamentos. Porque o dia vai ser longo e queremos aproveitar ao máximo. Bom, amigos, lugar lindo para onde viemos. O sol já está começando a sair, são 8 e pouco, já temos o defumador aceso e estamos prontos para começar nossa receita. Como demora, temos outras atividades depois, então estamos felizes. Hoje será um dia de loucura. Aqui temos nossa famosa tapa de asado, como chamamos aqui na Argentina, peito ou brisquete, como chamam aí nos Estados Unidos. Na Argentina, como lidamos com animais pequenos, é difícil conseguir um bom peito ou brisquete. Com gordura e gordura intramuscular suficientes para suportar mais de 8 horas de cozimento, esse corte geralmente fica seco, exceto o grão do peito, que é a parte mais larga e com mais gordura. Essa parte sempre costuma ficar mais saborosa, mas toda a parte plana, toda a parte da capa, essa fica seca. Hoje conseguimos um brisquete diferente de um animal, um pouco maior, um pouco mais pesado, com mais gordura intramuscular e ainda por cima já vem limpo. Um passo que é um dos mais trabalhosos a princípio, que é tirar toda a gordura da parte do peito, que tem muita gordura que não vai derreter no cozimento. Então é bom tirar essa gordura antes de colocar no defumador, dos dois lados. E se vocês prestarem atenção, vão ver que é nítida a diferença entre o peito e a capa. Primeiro, pela direção da fibra, a capa tem uma fibra bem mais fina e um pouco menos quantidade, se repararem. Gordura intramuscular, a parte do peito se parece muito com a fibra da fraldinha tem mais gordura intramuscular. É uma fibra um pouco mais larga, por isso se separa mais rápido e é mais fácil de ficar macia. É importante deixar descansar bem, pois como a fibra é larga, se cortar logo após tirar do defumador, a carne perde suculência e fica seca. Por isso, os gringos deixam descansar quase o mesmo tempo de cozimento. Tem uma camada externa de gordura linda. Isso vai deixar a carne bem suculenta durante o cozimento, especialmente na tampa, que é a parte mais fina. Depois, ao adicionar gordura intramuscular ao peito, as fibras se quebram e aumenta a umidade. Agora que já temos isso, deixamos descansar para chegar à temperatura ambiente no carro. Nós deixamos descansar por 1 hora enquanto vínhamos para cá. Para que não esteja muito frio, ao colocar no defumador, vocês podem fazer isso em casa por mais ou menos 1 hora, em temperatura ambiente vai ficar bom. Acendam o defumador e, enquanto aquece, retirem da geladeira com antecedência. E agora chegou o momento de preparar o famoso tempero seco ou rabi, que é um elemento extremamente importante para o sabor que vamos dar a essa peça. Então vem cá, o tempero vai ser simples, vamos usar partes iguais de sal e pimenta do reino moída, extremamente importante para não queimar. Depois vamos colocar 1/4 de cebola em pó, 1/4 de alho em pó e por último uma pitada de noz moscada que realça o sabor da carne de forma absoluta. Misturamos e pronto. Bom, amigos, hora de colocar. Eu recomendo que, se puderem, comprem um saleiro, assim dá para colocar bem uniforme, se não, fazer do jeito que der. O que vocês podem fazer é ir colocando com uma colher, assim, polvilhando aos poucos, taca, 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 cobrindo toda a carne. Nos Estados Unidos, eles buscam criar o famoso bark, que basicamente é que todos os temperos que estamos colocando formam uma camadinha meio escura, que não chega a ser crocante, mas também não é totalmente crocante.
O principal é que isso potencializa muito o sabor. É isso que faremos. Eu só vou colocar de lado para ficar bem arrumado, porque se eu virar agora vai cair bastante. Quero que penetre um pouco, não muito, depois levo para a grelha do defumador, viro e só então coloco do outro lado. Este é meu primeiro, então não vai sair. Incrivelmente, como nosso amigo Franklin Austin Chow, como se chama Aaron Franklin? Sempre me confundo, mas tudo bem, a última não vai lá acender. Vamos ver como esse sai e a partir disso... Amigos, o defumador está a 110 graus, que seriam como 225 Fahrenheit. É importante estar na temperatura certa ao colocar, mas às vezes gosto de deixar um pouco mais alto. Porque quando colocarmos isso bem frio, mesmo estando a uns 15 graus, ainda está mais frio do que isso. Vai baixar um pouco a temperatura, mas tudo bem, desde que esteja pelo menos na temperatura em que vai cozinhar, está bom. Agora vamos abrir e começar a colocar... Vamos colocar, como eu disse, a parte que colocamos o tempero vai ficar para baixo e depois colocamos mais tempero na parte de cima. Obrigado, Buki. Lindo, repetimos desse lado e não vai descer. O problema de fazer aqui é a fumaça no rosto, mas tudo bem, 24 passam todo dia. O fogo já está aceso, então volta rápido em 10 ou 15 minutos, vamos deixar assim. É importante ter uma fonte de umidade dentro ou providenciar uma fonte de umidade externa, ou seja, podemos pegar algo para umedecer durante o cozimento. Podemos fazer as duas coisas, podemos fazer uma e não a outra, isso vocês podem escolher. Prefiro umedecer com líquido para controlar melhor a umidade e evitar constância. Vamos preparar. Bom, vamos usar meia parte de suco de maçã e meia parte de vinagre de maçã. Essa é minha mistura favorita, une doçura e acidez ao tempero. Como podem ver, não usamos açúcar. Isso faz caramelizar um pouco, dependendo da quantidade usada. Eu gosto de colocar bastante, principalmente porque o brisket é um corte gorduroso, então toda a parte ácida combina muito bem. A parte doce não deixará tudo doce, só dará um tom diferente. Então aqui está, a gente prepara, experimenta, não pega, vamos lá. Vamos iniciar a primeira etapa do cozimento, que vão ser umas 6 a 8 horinhas, dependendo do tamanho, o tempo depende do tamanho. Ou seja, esse é bem menor do que os briskets que se encontram nos Estados Unidos. Achamos que isso, quanto será que isso pesa? 3 quilos nos 5 ou 6, este não chega a 4. Outra opção é usar água, como falei. Jogam um pouco, fecham e geram umidade. Ambas são ótimas, então vamos fechar um pouco para controlar. Importante, essa fumaça é vapor, mas que a fumaça esteja sempre transparente, ou seja, que tenha uma boa corrente de ar para que não sufoque toda a parte do braseiro. Ou seja, a lenha e que não deixa a nossa carne escura, essa fumaça está perfeita, vamos manter assim, colocando lenha, que foi o que trouxemos, e pronto, agora é só esperar por isso. Acho que leva umas 5 ou 6 horas. Enquanto isso, vamos preparar um chimarrão e conhecer a nova casa. Já que temos tempo, vamos conhecer nosso futuro apartamento agora, durante o dia. Você vai ficar à noite, né? Não para dormir, mas vamos dar uma olhada. Temos 2 piscinas, trouxe bola de futebol. Sim, bom, vamos jogar uma partidinha também, vai ser legal. Bem-vindos à casa. No episódio, vamos, Mate. Olá, não? A varandinha aqui também está linda, hein? A churrasqueira. Ainda bem que não subimos o defumador, mas deixamos o Buca lá embaixo controlando o fogo. Boca, haha, tá dando conta? Tudo certo. Algo extremamente importante a se levar em conta é sempre que falamos sobre tempo de cozimento. Vocês precisam entender que o peso da peça e como ela está formada é o mais importante. Então vocês precisam usar isso como guia. Principalmente nesses cozimentos que são lentos, a temperatura é extremamente importante. É fundamental controlar a temperatura enquanto vocês cozinham, tanto do defumador quanto da carne. Por isso, manter uma temperatura constante, sempre entre 100 e 110 graus, é fundamental, controlando a carne, ambas as partes. Sobretudo na região do grão do peito, mais larga, e na tampa, mais fina.
Para ir vendo como está ficando, menos de 100 graus, não recomendo cozinhar isso. Se cozinhar devagar, vai derreter mais devagar, a gordura vai reter mais porque não vai perder. A mudança de temperatura é gradual. Se quiserem cozinhar a 150 ou 180 graus, é um processo diferente, mas a 150 também funciona. É importante controlar. Que nessa primeira etapa chegue a uns 70 graus e esteja cozido e depois vamos passar para a segunda, mas antes vamos dar o toque tico. Bom, bem-vindos à nossa humilde morada por hoje. Olhem só isso, podem entrar, entrem. A cozinha está linda, temos a geladeirinha, tem champanhes na geladeirinha, dá pra ver ali, temos o forninho, temos micro-ondas, temos a pia. Esse balcão eu adoro. Adoro comer num balcãozinho, sabe? Que divide para cozinhar, para conversar. Esse é meu lugar. Sempre em todas as casas temos a sala de estar. Sabe como me vejo em breve quando não for cozinhar? Aqui? Vamos fazer uma festinha tranquila? Tem um logo para 4 no quarto. Monty, olha, as 2 camas são pra mim, não gosto disso, viu? Isso é a melhor invenção do universo. Vocês sabiam que tem que virar de vez em quando? Você sabia? Claro, vamos ver o quarto. Vem, ui, olha, chega até aqui, hein? Como estamos bem, esse é o lugar, hein? Cervejinha à tarde aqui, tranquilo, enquanto assistimos o buscador cozinhando comida simples. Ah, estamos felizes. A humilde morada já foi aprovada. Agora que sabemos onde dormir, é hora de trocar o chimarrão pela primeira cervejinha. Mentira, ainda falta. Vamos experimentar o café da manhã? Sim. Vamos experimentar o café da manhã, já são 10h30 e se passaram algumas horas. Mostramos como ficou este aqui e ainda mostramos o café da manhã. Tá pegando bastante corzinha, tá vendo? Cor avermelhada é a absorção da fumaça, principalmente, dá pra ver bem na gordura. Como é que tá ficando? Vamos tirar o sanduichinho de miga ali pra dar uma esquentadinha pro café da manhã. Vou colocar assim, porque senão não cabe. Também trouxemos para churrasco. Acha que não vamos usar todas as churrasqueiras aqui? Eles não vão se falar, estão defumados. Sanduichinho de miga, defumado. Revolucionamos o negócio dos sanduichinhos de miga. Sim, está aí, né? Primeira verificação de temperatura. Aqui estamos bem, não sei se está funcionando, mas acho que sim, está ficando um pouquinho mais colorido a cada vez. Gravamos por aqui pelo grão do peito. O grãozinho está em 40 e poucos e vamos ver como está a camadinha aqui. Tentem sempre não entrar tanto na gordura, e sim mais na carne. Este aqui está em 60 e em 44. Beleza, estamos bem de tempo. Já se passaram 3 horas, precisamos atingir cerca de 70 graus e acredito que em mais 1 hora, 1h30, chegamos lá. Vamos ficar por volta de 4 horas, depois umedecemos um pouco mais. Já você me pegou, professora. Já, professora. Para o povoado, já. Já. Bom, depois de um esporte puxado, viemos relaxar um pouco, mas já chegou a hora de acender o fogo para fazer o churrasquinho. Vamos acender o fogo para almoçar e embrulhar essa carne linda que está defumando. Que beleza! Ufa, que prazer! Isso vai ser um churrasco, haha! Um churrasco, cara. Bom, amigos, chegou a hora do passo 2. Segunda etapa, embrulhar para manter mais umidade e evitar que seque. Há 2 opções. Geralmente o que usamos é papel alumínio, mas para esse tipo de cozimento, para o peito, para o brisquete, usa-se o papel de açougueiro. Por quê? Por que escolheria um em vez do outro? Basicamente o papel alumínio faz com que retenha mais umidade. Todo o suco que vai sair da carne vai ficar ali dentro, vai evaporar, vai gerar umidade dentro e isso vai fazer com que depois fique muito suculento, mas zero crocante.
O que nós buscamos com o brisquete, com esse corte, é que tenha uma camadinha, um toque crocante, ou seja, que doure um pouquinho, que caramelize um pouco a camada exterior. Por isso se utiliza algo mais poroso, ou seja, que perca um pouquinho de umidade, não totalmente. Ou seja, não deixamos assim para evitar que resseque, mas deixamos perder um pouco para ficar crocante. Por isso se utiliza esse tipo de papel e não papel alumínio. Basicamente, essa é a diferença entre um e outro. Vamos trazê-lo, embrulhar e devolver a umidade. Veja como já vai pegando cor, a gordurinha vai endurecendo, a carne já vai ficando mais firme. Aqui, olha, ainda falta bastante para cozinhar. Veja que ainda está bem mole, aqui já está um pouquinho mais firme. Vamos dar o último toque de umidade, porque vai ficar um tempinho aqui enrolado para que no começo tenha um pouco e depois vá perdendo, ficando crocante. Chegou a hora do almoço. Temos uma churrasqueira acesa e, bom, temos algumas coisinhas, temos alguns cortes. Trazemos matambre. Churrasqueira enorme, dá para 100 pessoas comerem. Vamos comer para sempre. Hoje somos 4. Bom, conselhos para um bom matambre de novilho. Fazer ele aberto como um livro. Assim como tiramos a gordura e deixamos a carne, o sal fica por dentro. Que ele absorva líquido e fique mais macio com o próprio suco. Chegamos a um fogo envolvente, ou seja, fogo baixo por enquanto. A gordura não doura rápido, 20 minutos de cada lado basta. Enquanto isso, temos um pedacinho de alcatra que sobrou e temos uma entranha para beliscar e umas tabletinhas viraginas. Como se você amaciasse, só na hora de virar. Obviamente é importante cortar contra a fibra e não muito grosso, né? Olha, o diabo está voltando. Tudo certo, uma surpresa gordurosa e ele segue aproveitando. Bom, comi demais, hein? Vamos ver como isso está. Já embrulhamos, acho que faz umas 2 horinhas no total, acho que isso já faz 6 horas. Olhem como em cima está sequinho, mas embaixo, como a gordura está em cima, olha o caldo que fica ali. Aqui não usamos muita gordura. A gordura de cima derrete, deixando embaixo bem úmido e em cima mais seco, mas ainda com gordura. Então tem muito mais proteção para que o corte não resseque. Vamos deixar aí. Vou medir a temperatura para ver quanto tempo deixamos e depois precisa descansar bastante. Isso é fundamental, sendo 2h30, 3 horas, já me parece que estamos super bem de tempo. Depois tem que deixar descansar. Imagina que falte 1h30 a 2. Tem que deixar descansar mais 2 horinhas no mínimo. Isso é até mais se você for gringo e nada. Depois vamos comer lá dentro, pescar, se refrescar, porque está lindo como agora, 2000 anos depois. Amigos, está realmente bonito. Ufa, olha quanto suco. Vamos colocar na garrafinha para guardar, está ótimo. Poderia ter melhorado muito na questão da cor, sinto que a pimenta precisava ser moída um pouco mais. Tem vários pedaços grandes, acho que isso é um detalhe, com a pimenta um pouco mais moída. Teria ficado um pouco mais uniforme, e talvez sim, deveria ter espalhado um pouco mais uniforme. Eu ia modificar, mas acho que por ser o primeiro está bem bonito. O que vamos fazer agora? Descansar bastante. Isso está, como eu disse, a 85, 90 graus, então aqui também temos 2 opções. Podemos embrulhar em papel alumínio ou colocar em uma caixa térmica. A ideia é que a temperatura vá baixando, mas de forma bem gradual para não ter um choque térmico e para não continuar perdendo mais suculência. Ou seja, vamos deixar descansar bem para que mantenha toda a suculência que tem por dentro. Ao enrolar, não vai deixar ela escapar. Vamos colocar aqui sobre o papel alumínio. Bom, isso é o que sobrou, que vamos poder usar quando cortarmos. E agora sim, enrolar. Um visual colorido. Pronto.
Descansem por 1 ou 2 horas, ou até 4 ou 5, conforme o tempo de cozimento. Calculem cerca de 20 a 25% desse tempo para o descanso. Bom, amigos, viemos para dentro porque já começou a esfriar, já temos nossa carne pronta. O que fizemos aqui foi esperar a temperatura baixar um pouco para começar a endurecer a parte da gordura. Removemos a gordura, ficou só o líquido que vamos usar. Podem esquentar na frigideira, depois vou usar. Essa mágica está nessa sala para tirar 1000 pessoas, ou seja, que são 4 só na próxima. Vemos de mais beleza, beleza, beleza. Continua quentinho, continua soltando. O calor é importante, não pode estar frio, vamos tirar daqui. Reparem que soltou um pouco de líquido, mas bem pouco. Bom, amigos, vamos começar a separar primeiro para cortar o que é o peito do resto. Olhem essa suculência linda. Poderia descansar um pouquinho mais, porque isso deveria ficar aí. Vamos, né? Daí vamos. Tá muito bonito, tem um aroma incrível. Bom, defumou tudo ao redor, mas essa parte não ficou porque estava sobre a carne. Ainda está quente. Não vou cortar muito, pois somos poucos e queremos guardar um pouco. Está desmanchando. Bom, vamos experimentar. O quê? Acho que há muito a melhorar. O que eu gostaria é poder ir fazer isso com uma boa fase. Churrasco gringa, é o que quero. Mas acho que, no geral, encontramos um produto que é melhor do que o produto médio que se pode conseguir aqui na Argentina. Vamos ver o que acontece. Chegou a hora da verdade, pessoal. Vamos experimentar. Eu te pergunto isso. Tem um sabor, cara. Tem um sabor... Delicatessen, né? Tá muito gostoso, muito saboroso. Pensei que talvez toda a parte de fora fosse ficar um pouco salgada ou apimentada demais, mas está bem equilibrado, hein? Me deixa satisfeito. Mudanças que eu faria? Acho que deveríamos encontrar um produto mais interessante, mudar o tempero, espalhar um pouco mais uniforme. E acho que com outro produto eu teria dado mais tempo de descanso também, ou seja, um descanso um pouco maior do que fizemos agora. Mas acho que para a primeira vez ficou bem gostoso. O amado está ótimo, nada enjoativo. E te digo que com um pãozinho, com um pouquinho de mostarda, isso é uma dieta. Não digo que você vai comer tudo, mas cai muito bem. Bom, vamos chamar os meninos para virem aqui, vamos terminar de comer e depois vamos dormir na nossa casinha. Ainda temos séries, inscrevam-se no canal, assistam mais vídeos e até a próxima, pessoal. Viva a assada, viva a vida e viva!